están listos para recibir de la palabra de Dios? Amén. Parece que pocos. Voy a preguntar otra vez, ¿cuántos están listos para recibir de la palabra de Dios? Amén. Voy a invitarle al pastor Galevi que pueda pasar al frente. Él va a estar, si Brandon puede pasarme el micrófono, por favor. Pastor Galevi, él es mi cuñado, pastor en Brasil, la ciudad de Uberlândia. Está con una iglesia que se llama Comunidad de Vida, que hoy él está también trabajando ahí con el pastor principal, que se llama Pastor Fernando. Él también manda saludos. Él quería haber venido también a nuestra conferencia, pero justo ellos también se están mudando de un local a otro local por causa de esa expansión que también está sucediendo en Brasil. Entonces es una honra tenerle a él, como dijimos toda esta conferencia. Esos hombres de Dios dejaron muchas cosas atrás para estar con nosotros hoy. Y Pastor Galevi, él todavía no tiene hijos, pero él dejó atrás esta semana, estos días, su trabajo. Él es un gran empresario que el Señor está levantando también en Brasil, junto con su esposa. Y ellos dejaron eso atrás para poder bendecir a nuestra nación. Entonces yo quisiera que vos levantes sus manos en este momento para orar por su vida, para que nosotros podamos recibir de su palabra y podamos recibir de Él en este momento a través de Dios. Señor Jesús, te damos gracias en este momento. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Queremos, Señor, entregarte a ti toda honra y toda gloria. Queremos recibir de tu palabra en este momento, disfrutar lo que tú has hecho en nosotros. Señor, bendice esta palabra de hoy. Que sea algo que nos lleve a vivir el propósito eterno que tú tienes para nuestra nación. Que esa palabra no solamente sea para líderes, sino para todos los que están en este lugar y puedan activarse, Señor, y expandir el reino que tú nos has dado. Pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar otro fuerte aplauso al Señor. Amém. Buenos dias, hermanos. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus tem coisas muito grandes para vocês. Amém? Aleluia. Eu tenho certeza que o Senhor tem coisas muito grandes para vocês. Yo estoy seguro que el Señor tiene cosas muy grandes para ustedes. Eu tenho certeza que vocês não têm noção aonde Deus está levando vocês. Yo sé que ustedes ni se imaginan todavía dónde el Señor les está llevando. Nós vivemos já essas conferências no Brasil já há muitos anos. Nosotros hace un buen tiempo ya vivimos este mover de conferencias en Brasil. Aqui é a quarta conferência? Acá es la cuarta conferencia. E a cada conferência coisas acontecem. Y en cada conferencia cosas suceden. E eu creio no meu coração que é só o começo daquilo que Deus está fazendo aqui, amém? Y yo creo en mi corazón que es solo el comienzo de las cosas que el Señor está haciendo aquí. Amén. Amém. Estou muito, muito feliz de estar aqui novamente. Yo estoy muy feliz de estar aquí otra vez. É uma grande honra, um grande privilégio estar aqui. Es una gran honra y un gran privilegio estar aquí. Quero agradecer novamente ao pastor Oscar, pastora Karen, Quero Adassa, Gabe. Quiero agradecerle otra vez al pastor Oscar, pastora Karen, pastora Adassa, pastor Gabriel Todos os irmãos da igreja aqui por me receberem novamente. y todos los hermanos de la iglesia que me recibieron otra vez. Eu tenho algo de Deus para falar com você essa manhã. Y yo tengo algo de Dios para hablar con ustedes en esta mañana. Queria que você abrisse em Mateus, capítulo 17, verso 1 a 5. Y quería que abran sus Biblias en Mateo 17, versículo 1 al 5. Pastor Ray falou um pouco disso ontem, mas eu quero continuar falando. Pastor Rey habló un poco sobre eso ayer y hoy yo quiero continuar hablando. Pode ler, por favor. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd.
Aleluia. Feche os seus olhos por um momento. Quiero invitarte a cerrar tus ojos por un momento. Senhor Jesus, nós clamamos pela tua presença. Señor Jesús, hoy clamamos por tu presencia. Clamamos pelo teu falar. Clamamos para que tú nos puedas hablar. Fale conosco, Senhor. Habla con nosotros, Señor. Mude a nossa vida. Que puedas ungir nuestra vida. Transforma o nosso pensar, a nossa mente. Transforma nuestra forma de pensar y nuestra mente. Que possamos ter uma metanoia espiritual, ó Que Pai. podamos tener una metanoia Que espiritual. possamos crer na verdade do Evangelho. Que podamos creer en la verdad del Evangelio. Declaro em nome de Jesus Declaro en el nombre de que Jesús esses irmãos vão receber a palavra do Senhor que esos hermanos recibirán una palabra de uma del forma Señor nova e de poderosa. una forma nueva y poderosa. Se existe algo que está travando deles entenderem o Evangelho, Si hay algo que está trabando, que entiendan el Evangelio. eu creio que será quebrado nessa manhã em nome de Jesus. Yo creo que será roto en esta mañana en el nombre de Me Jesús. dê palavras para falar da boca do Senhor, Dame palabras para hablar de la boca del Señor. mas dê também ouvidos aos meus irmãos para que eles possam entender e ouvir em nome de Jesus. Pero Señor, abre también nuestros oídos para que podamos entender y escuchar de ti. Em nome de Jesus, En el nombre de aleluia. Jesús. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu gosto muito desse texto. A mí me encanta mucho este versículo. Ontem o pastor Ray falou um pouco dele. Ayer el pastor Rey habló un poco sobre esto. Que momento poderoso. Qué momento poderoso. Eu acho que ninguém nunca viu isso, ninguém nunca viu algo como esse momento. Y yo creo que nadie nunca había visto algo como este momento, Onde o próprio Cristo se transfigurou. en donde el propio Cristo se transfiguró. Gostei muito do que o pastor Ray falou. Ele tirou por um momento a pele de homem Y me gustó lo que el pastor Rey dijo, que por un momento Jesús sacó su piel de humanidad e mostrou toda a sua glória. y mostró toda su gloria. Existe glória disponível para você também, amém, irmãos? Existe gloria disponible para ti también, Mas amén. aquele momento ali, Pedro, Tiago e João, eles de fato viram por um momento a glória de Jesus. Pero en aquel momento Pedro, Santiago y Juan vieron la gloria de Jesús. Ontem meu coração queimou pela glória. Y ayer mi corazón quemó por la gloria. Tenho certeza que ontem o seu coração queimou pela Y glória de estoy Deus. seguro que ayer también tu corazón quemó por la gloria del Señor. Só que aqueles homens ali, eles viram com seus próprios olhos a glória de Deus, a Solo glória de que Jesus. esos hombres vieron con sus propios ojos la gloria del Señor. Mas algo me intriga nesse texto. Pero hay algo que me intriga en este texto. Algo aqui me chama muita atenção e eu falo, não é possível. Algo que me llama mucho la atención y digo, no es posible. Pedro aqui, ele fala para Jesus: Pedro acá le dice a Jesús: Senhor, o Senhor quer que eu construa uma tenda para Moisés e Elias e para o Senhor? Señor, ¿será que vos querés que yo construya una tienda para vos, para Elías y para Moisés? Eles tinham acabado de ver o próprio Cristo se transfigurar. Ellos acabaron de ver a Cristo siendo transfigurado. Eu quero que você imagine essa cena. Y yo quiero que vos te imagines esta escena. Você vendo Jesus se transfigurando. Vos viéndole a Jesús siendo transfigurado. Mas de repente você fala: não, mas eu quero levantar um altar para uma tenda para Moisés, Elias e para o Senhor também. Y después de repente decís, pero yo quiero construir una tienda para Moisés, para Elías y para Jesús también. Eu acho que todo mundo tem aquelas pessoas na Bíblia que você mais se identifica. Yo sé que todo el mundo tiene una persona en la Biblia con quien vos te identificás. Talvez uma pessoa que você fala: nossa, lá no céu eu quero conversar com essa pessoa. Tal vez vos decís, yo quiero conversar en el cielo con tal persona. Eu gosto muito de Paulo. A mí me gusta mucho Pablo. Quando eu era mais novo eu falava: nossa, eu quero muito ter um tempo de conversa com Paulo. Cuando yo era más joven, yo decía, yo quiero tener un tiempo y hablar con Pablo. Eu acho que Pedro, Tiago e João aqui também tinha isso. Y yo creo que Santiago, Juan y Pedro también tenían eso en este momento. Eu acho que eles se identificavam muito com Moisés e Elias. Yo creo que ellos se identificaban mucho con Moisés y Eu Elías. acho que Moisés e Elias para eles eram. Yo creo que Moisés y Elías Aquel para nivel. ellos era una persona de alto nivel.
Eu acho que Pedro ele se identifica mais com Moisés, se identificava. Yo creo que Pedro se identificaba más con Moisés. Quando eles voltaram, quando eles desceram daquele monte, Cuando ellos se bajaron del monte, os cobradores de impostos do templo chegou para Pedro e falou: o seu mestre não paga impostos? cuando ellos se bajaron, los maestros llegaron a Pedro y le dijeron, ¿tu maestro no paga impuestos? Mas Pedro falou assim: o meu mestre não deixa de cumprir um só mandamento. Y ahí Pedro se levantó y dijo, nuestro maestro no para de cumplir un solo mandamiento. Aí Jesus teve que lembrar ele ali. Y ahí Jesús tuvo que hacerle recordar. Falou para Pedro: Pedro, quem que deveria pagar impostos? São os filhos ou os empregados? Y ahí Jesús le dice a Pedro, ¿quién debería pagar los impuestos? Porque ¿Los hijos o los empleados? Porque lá no monte ele tinha ouvido Deus falando: esse é o meu filho. Porque allá en el monte Pedro había escuchado que Dios dijo, ese es mi hijo. Eu acho que ele se identificava muito com Moisés. Entonces yo creo que él se identificaba mucho con Moisés. Já Tiago e João, acho que ele se identificava com Elias. Y yo creo que Santiago y Juan se identificaban mucho con Elías. Eu não sei se você lembra aquela vez onde os samaritanos estavam ali e eles falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu? No sé si se acuerdan cuando ellos estaban con los samaritanos y Santiago y Juan le dijeron a Jesús, ¿no querés que oremos para que caiga fuego del cielo sobre ellos? Eu acho que ele se identificava muito com Elias. Y yo creo que ellos se identificaban mucho con Elías. Mas ali naquele monte, Deus já tinha dado a chave espiritual. Pero ahí en ese monte el Señor ya había dado una llave espiritual. O próprio Cristo tinha sido transfigurado. El propio Cristo había sido transfigurado. Mas Pedro, Tiago e João, eles olharam para Elias e Moisés. Pero Santiago, Pedro y Juan, ellos sus ojos estaban fijados en Elías y Moisés. Mas naquele momento uma nuvem saiu. Pero en aquel momento dice que una nube descendió. E uma voz do próprio Deus Y la voz del propio Dios falou: este é o meu filho amado, dijo, ese es mi hijo amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. en quien yo tengo complacencia. E Deus falou algo aqui que você precisa entender nessa manhã. Y Dios habló algo aquí que vos necesitas entender en esta mañana. Às vezes nós não damos atenção aos detalhes na palavra. A veces no prestamos atención en los detalles de la palabra. Uma coisa que eu aprendi com meu pai foi prestar atenção aos detalhes da palavra. Y una cosa que yo aprendí con mi papá fue prestar atención en los detalles. Ele sempre falava dos detalles da palavra. Él siempre decía sobre los detalles de la palabra. E aqui tem um detalhe muito importante. Y acá hay un detalle muy importante. No versículo 5 fala isso. En el versículo 5 dice eso. Deus falou: a ele ouvi. Dios dijo, a él oíd. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele você vai ouvir. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Não sou eu quem estou falando. No soy yo quien está diciendo. É a própria Bíblia quem está falando que Deus falou. Es la propia palabra de Dios diciendo que él fue quien dijo. Deus falou: ouça o filho. Dios dijo, escuchen al hijo. Fala para a pessoa que está do seu lado: ouça o filho. Decirle a la persona a tu lado, escuche al hijo. Fale mais alto. Diga más fuerte. Balança a pessoa aí para ela acordar. Sacudile a la persona para que se Fala: a despierte. ele ouvi, ouça o filho. Escucha al hijo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, por que Deus falou isso? ¿Por qué será que Dios habló eso? Por que Deus teve que frisar isso? Ouça o filho. ¿Por qué será que el Señor tuvo que decir esta palabra? A él oíd. Porque existem muitas vozes hoje no nosso mundo. Porque hoy existen muchas voces en nuestro mundo. Existem vozes que competem com a voz do filho. Existen voces que compiten en contra de la voz del hijo. Aqui nesse monte tinha duas pessoas chaves que estavam competindo com Cristo para Pedro, Tiago e João. Acá habían dos personas claves
que estaban compitiendo con Cristo para los discípulos. Elias e Moisés eram homens excepcionais. Elías y Moisés eran hombres excepcionales. Eles viveram coisas gloriosas. Ellos vivieron cosas gloriosas. Assim como o pastor Ray falou ontem, nós precisamos ser como Moisés, desejar pela glória. Y así como Pastor Ray dijo, nosotros debemos ser como Moisés y desear la gloria. Mas Moisés só pôde ver a glória quando ele teve a revelação do Filho. Pero Moisés solo pudo ver la gloria cuando tuvo revelación del Hijo. Ele pediu no Velho Testamento, ele pediu pela glória de Deus. En el Antiguo Testamento él pidió por la gloria de Dios. E aqui no monte, Deus mostrou que a glória de Deus é o seu Filho. Y acá en Aleluia. el monte el Señor le mostró que la gloria de Dios es su Hijo. Quando ele teve a revelação do Filho, ele pôde ver a glória de Deus. Cuando él tuvo la revelación del Hijo, él pudo ver la gloria de Dios. Mas muitas vezes nós preferimos ouvir outras vozes. Pero muchas veces preferimos escuchar otras voces. Aqui fala de Moisés e Elias. Acá habla de Moisés y Elías. Quais são as vozes deles? ¿Cuáles son sus voces hoy? Hoje as vozes deles ainda estão no nosso tempo. Hoy sus voces aún resuenan en nuestro tiempo. Moisés é a figura principal da lei. Moisés es la figura principal de la ley. A figura principal, aquele que trouxe os 10 mandamentos. Es la figura principal, fue aquel que trajo los 10 mandamientos. Muitas pessoas acham que só existem 10 mandamentos. Muchas personas piensan que solo existen 10 mandamientos. Mas na verdade existem 613 mandamentos. Pero en realidad existen 613 mandamientos. 613 mandamentos. Moisés é a voz da lei. Moisés hoy es la voz de la ley. O que é a lei? ¿Qué es la ley? Nós vimos aqui o pastor Aloysio falando sobre isso. Nosotros escuchamos a Pastor Aloysio hablando sobre eso. A lei é o contrário da graça. La ley es lo contrario de la gracia. A lei é o favor que você merece. La ley es el favor que vos mereces. O pastor Aloysio falou, aquilo que você trabalha e depois vem para receber. Pastor Aloysio dijo eso, que es lo que vos trabajás y luego venís a recibir. Mas a graça é o favor imerecido. Pero la gracia es el favor inmerecido. É quando você vem sem merecer e pede ao Senhor. Es cuando vos venís sin merecer y recibís del Señor. A lei é buscar ter justiça própria. Eu consigo chegar até Deus. La ley es vivir en tu justicia propia, diciendo que yo puedo llegar hasta Dios. A graça é receber a justiça completa de Cristo. La gracia es recibir la justicia completa de Cristo. A lei é demanda. La ley te pide. É tudo que te demanda, é aquilo que você precisa fazer. Es todo lo que te pide y necesitas hacer. Está te sugando o tempo todo. Todo el tiempo te está pidiendo. Você não é bom o suficiente nunca. Te está diciendo nunca eres suficiente. Você precisa jejuar todos os dias. Necesitas ayunar todos Você não los pode, días. você não pode pecar. Vos no podés pecar. Você não pode brigar no trânsito. Vos no podés enojarte en el tráfico. O tempo todo a lei te demanda. En todo el tiempo la ley te pide. Mas a graça é o tempo todo te dando provisão. Pero la gracia es todo el tiempo te da provisión. A graça é a provisão para você vencer o pecado. La gracia es la provisión para poder vencer al A pecado. lei demanda, mas a graça te dá a provisão. La ley te pide, pero la gracia te da provisión. Mas muitas vezes nós ouvimos a voz de Moisés, a voz da lei. Pero muchas veces hoy escuchamos la voz de Moisés, la voz de la ley. A lei é o que o pastor Aloysio falou, fala muito de você. La ley es lo que Pastor Aloysio habló. É o Habla que mucho você, de ti. é o que você é para Deus. Es lo que vos sos para Dios. Mas a graça é o que Deus é para você. Pero la gracia es lo que Dios es para ti. Isso é a graça, meu irmão. Y eso es la gracia. A lei te faz o tempo todo consciente de você mesmo. La ley todo el tiempo te hace pensar en ti mismo. Se você pode, se você consegue, se você não consegue. Si vos podés, si vos conseguís o no podés lograrlo. A lei, ela sempre te desafia a fazer algo para Deus. La ley siempre te desafía a hacer algo para Dios. Eu vou jejuar durante 21 dias para que eu possa receber as bênçãos de Deus. La ley
dice tipo, voy a ayunar 21 días para que yo pueda recibir las bendiciones de ela Dios. te desafia a fazer, Él te desafía a hacer, mas a graça, pero la gracia ela te desafia a crer. la gracia te desafía a creer. Na graça, o jejum é: eu vou jejuar 21 dias para que eu possa crer na minha vitória. En la gracia vos decís, yo voy a ayunar 21 días para que yo pueda creer en la gracia. A graça te desafia a crer, simplesmente crer, porque não depende de você. La gracia te desafía simplemente a creer porque no depende de ti. Não depende de você, apenas daquilo que Jesus já fez por você. No depende de ti, solo depende de aquello que Cristo hizo por ti. A lei é o seu amor por Deus, a graça é o amor dele por nós. La ley es nuestro amor hacia Dios, pero la gracia es su amor hacia nosotros. Pare de ouvir a voz da lei. Paren de escuchar la voz de la ley. E eu vou ser mais ousado, pare de ser a voz da lei. Y yo voy a ser aún más valiente. Paren de ser una voz de la ley. Às vezes você é a voz da lei na sua casa. A veces vos sos una voz de ley en tu casa. Às vezes você é a voz da lei na sua célula. A veces vos sos una voz de ley en tu célula. Sempre demandando alguém. Siempre pidiendo a la gente. Sempre achando que a pessoa não é bom o suficiente. Siempre pensando que esa persona no es bueno suficiente. Você precisa melhorar nisso. Y eso es algo que debes Você mejorar. precisa melhorar naquilo. Necesitas mejorar en eso. Às vezes você é a voz da lei no seu casamento. A veces puedes ser la voz de ley en tu casamiento. Você tu sempre matrimonio. demandando, né, o seu marido, a sua esposa. Siempre pidiéndole a tu esposo o a tu esposa. Seja a voz da graça, Sé hoy aleluia. una voz de gracia. Pare de escutar a voz da lei. Paren de escuchar la voz de la ley. Pare de escutar a voz de Moisés. Paren de escuchar la voz de Moisés. A voz de Moisés é a lei. La voz de Moisés es la ley. Mas ninguém consegue cumprir toda a lei. Pero nadie consigue cumplir toda la ley. Mas o filho cumpriu toda a lei. Pero el Hijo cumplió toda la Então ley. Deus falou: ouça o filho. Entonces por eso Dios dijo, a él oíd. Escute o filho, ele que é o que você precisa ouvir. Escuchen a él necesitan É escuchar. ele quem vai te falar e você vai ser transformado. Es él quien te va a hablar y vos vas a ser transformado. Tudo é por ele, por meio dele e para ele, meu Todo irmão. es por medio de él y para él. Escute o filho, amém. Escuchen al Hijo, amén. Escute o filho. Escuchen al Mas Hijo. quantas vezes nós queremos escutar a lei? Pero cuántas veces queremos escuchar la A lei. gente prefere ouvir o faça ou não faça. Nosotros nos gusta escuchar hacer o no hacer. Muitas pessoas, principalmente os jovens, Muchas personas, principalmente los jóvenes, chegam para nós, né, e falam: pastor, eu posso fazer isso? llegan a nosotros y nos preguntan, pastor, ¿yo puedo hacer esto? Eu posso fazer tatuagem? ¿Será que puedo hacerme un tatuaje? Eu posso ver série? ¿Será que yo puedo ver una serie? Eu posso ver filmes de terror? ¿Puedo ver películas de terror? Posso ou não posso? ¿Puedo o no puedo? Isso acabou, meu irmão. Y eso hoy terminó. Não tem isso mais. No existe más eso. Ouça o que o filho diz para você. Escucha lo que el Hijo te dice a ti. Ele está falando todos os dias no seu ouvido. Y todos los días Él habla a tu oído. Ele está falando para você nesta manhã. Él está hablando en tu vida esta mañana. Amém. Amén. Eu preciso te falar que existe essa voz, a voz da lei. Yo necesito decirte, existe la voz de la ley. Existe a voz o nosso tempo todo aqui no nosso ouvido, Existe y está todos los días en nuestro oído. falando para você se esforçar mais. Diciéndote que te esfuerces más. Você precisa começar a discernir essa voz. Es necesario que vos empieces a discernir esta voz. Às vezes tem pastores na internet que são a voz da lei. Y hoy hay también pastores en internet que son pastores de la ley. Eu louvo a Deus porque a Dacia e o Gabe falaram que vocês já estão conseguindo discernir. Y yo le alabo al Señor porque la pastora Hadassah y el pastor Gabriel dijeron que esa iglesia ya puede discernir. Quando ouve alguém na internet falando da lei, falando de mistura, Cuando escuchan a alguien en internet y escuchan sobre la ley o una mezcla, alguma coisa já acende em você. algo dentro tuyo ya se enciende. Você precisa, toda vez que ouvir a voz da lei,
Y vos necesitas, todas las veces que escuchás la voz de la ley, Você precisa rejeitar isso. vos necesitas rechazar aquello. Porque essa não é a voz do Filho. Porque esa no es la voz del Hijo. Sim, é bíblico. Sí es bíblico. Sim, é palavra de Deus. Sí es palabra de Dios. Mas a Bíblia, o Novo Testamento fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que la fe viene por A palavra de Cristo. el oír la palabra de Cristo. Não é a palavra toda, porque você precisa discernir os tempos. No es todas las palabras, porque es necesario que puedan discernir los tiempos. O Velho Testamento já passou. El Antiguo Testamento ya O pasó. Velho Testamento sim é palavra de Deus. El Antiguo Testamento sí es palabra Mas de Dios. você precisa ouvir Cristo no Velho Testamento. Pero hoy vos necesitas escuchar a Cristo en el Antiguo A Testamento. chave para você entender o Velho Testamento é Cristo. La llave para el Antiguo Testamento es ver a Cristo. Se você for ler o Velho Testamento sem a chave de Cristo, Si vos te vas y lees el Antiguo Testamento sin la llave de Cristo, você não vai entender nada. no vas a entender nada. Você vai ficar confuso. Te vas a confundir. Mas espera aí, então eu tenho que me bater, eu tenho que ser apedrejado, Entonces vas a leer y vas a decir, entonces yo tengo que ser apedreado, porque eu peco demais. porque yo peco demasiado. Não tem como eu conseguir as bênçãos de Deus. No hay cómo yo pueda ser bendecido. Mas por isso Deus falou: ouça o Filho. Pero es por eso que el Señor dijo, oíd al Hijo. Ouça o Filho. Escuchen al Hijo. Ouça Ele. Ele tem a palavra de vida eterna. Él tiene palabra de vida eterna. Pedro depois entendeu. Pedro después entendió. Jesus perguntou: o que dizem que eu sou? Porque Jesús le preguntó, ¿quién dicen que yo soy? Cada um foi falando uma coisa. Y cada persona dio su Mas Jesus opinión. perguntou: e você? Y después Jesús le preguntó, ¿y ustedes? Tu és filho, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? É a palavra de Cristo que é a palavra de vida eterna. Es la palabra de Cristo que es la palabra de vida eterna. Você sabe o que é vida aqui? Vos sabés que es vida en este contexto. Nesse contexto aqui, vida é Zoe. En este contexto, vida es Zoe. É a vida do próprio Deus. Es la vida del propio Dios. É a vida de alegria. Es la vida de alegría. É uma vida plena. Es una vida plena. Uma vida de satisfação. Una vida con satisfacción. E a palavra de vida eterna Y la palabra de vida eterna vem da boca do Filho, viene de la boca del Hijo, não de Moisés. no de Moisés E nem de Elias. y ni de Elías. Qual que é a voz de Elias? ¿Cuál es la voz de Elías? Elias era o profeta da condenação. Elías era el profeta de la condenación. Elias, ele fez 24 milagres. Elías, él hizo 24 milagros. Todos os milagres que Elias fez Todos los milagros que Elías hizo foi um milagre de condenação ou de juízo. fueron de condenación o de juicio. No primeira vez que Elias apareceu, ele já decretou 3 anos de seca. El primer día que Elías ya apareció, él decretó que no iba a llover por 3 años. Elias tipifica o juízo, Elías nos muestra el juicio, a condenação. la condenación. Ele é a voz da condenação. Él es la voz de la condenación. Elias precedeu a Eliseu. Elías fue antes de Eliseo. Eliseu já é a tipificação de Cristo. Eliseo ya es una imagen de Cristo. Jesus fez a mesma quantidade de milagres que Eliseu. Jesús hizo la misma cantidad de milagros que Eliseo. Todos os milagres de Eliseu foram de graça, a não ser um. Todos los milagros de Eliseo fueron de gracia, menos uno. Todos os 30 milagres de Jesus também foram de bênção, menos um. Todos los 30 milagros de Jesús también fueron de gracia, menos uno. Pastora Luísa falou, o milagre de maldição que Jesus fez foi com aquela figueira. Pastora Luis compartió que el milagro de maldición fue para la higuera. Para figueira, né? É Sí, isso para mesmo. la higuera.
Jesus, ele é a nova aliança. Eliseu tipifica a nova aliança. Y Jesús, Él es el nuevo pacto. Y Eliseo representa ya el nuevo pacto. Elias e Eliseu aqui mostram duas alianças. Elías y Eliseo nos muestran dos tipos de pactos. Elias era o profeta da condenação, mostra a velha aliança. Elías era el profeta de la condenación y nos muestra el antiguo pacto. Eliseu fez milagres de bênção, nos mostra a nova Y aliança. Eliseo hizo milagros que fueron de bendición y nos muestra el nuevo pacto. A voz de Elias, então, é a voz da condenação. La voz de Elías entonces es la voz de la condenación. A voz de Moisés aqui que nós falamos é a voz da lei, a que la você tem que fazer para Deus. Y la voz de Moisés aquí es lo que tenemos que hacer para Dios, es la ley. A voz de Elias já é quando você vê que você não cumpriu a lei. Y la voz de Elías viene cuando vos ves que no cumpliste la ley. Aí vem a condenação. Ahí viene la condenación. Você tentou, se esforçou para cumprir a lei, Vos te esforzaste para cumplir la ley, mas não conseguiu. pero no pudiste. E como que você se sente? ¿Y cómo te sentís? Para baixo, condenado. Desanimado, condenado. Você ouve condenação. Vos escuchás condenación. Eu não sou bom mesmo. Yo no soy bueno. Eu não posso. Yo no puedo. Como que eu fiz isso? ¿Cómo que yo hice? Por que eu fiz isso? ¿Por qué hice eso? Você fica para baixo. Entonces te quedas desanimado. Você fica enfraquecido na sua fé. Te quedas débil en tu fe. E você desanima da fé às vezes. Y muchas veces te desanimas en la fe. Por que que muitas vezes pessoas desanimam da fé? ¿Por qué mucha gente se rinde en su fe? Porque ouvem condenação. Porque escuchan la condenación. Preferem ouvir a condenação. Prefieren escuchar la Como o condenación. pastor Aloysio falou, acham que é o Espírito Santo que está condenando. Como dijo el pastor Aloysio, ellos piensan que es el Espíritu Santo que le está condenando. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava conversando com um dos nossos pastores lá em Uberlândia. Yo nunca me olvido de una vez que estaba hablando con nuestros pastores en Uberlândia. Na verdade, na época a gente era jovem e não era pastores Y en ainda. la verdad, en aquella época no éramos todavía, éramos jóvenes, no éramos todavía pastores. E nós estávamos falando sobre a palavra do Espírito Santo que nós temos lá no nosso encontro. Y nosotros estábamos hablando sobre la palabra del Espíritu Santo en el encuentro que É teníamos. uma palavra para orar pelo enchimento do Espírito Santo. Es una palabra que nosotros oramos para que las personas sean llenas del Espíritu E ele Santo. trabalhava com tecnologia na época, Y en esa época teníamos tecnología com sensores. con sensor. E na época era uma coisa muito massa demais. Y en aquella época era algo muy especial. E ele falou: olha, quando eu for pregar, quando eu for pastor e pregar essa palavra, Y decíamos, cuando yo soy pastor y voy a predicar esa palabra, eu vou pegar um sensor, yo voy a agarrar un sensor, vou colocar de um lado assim, voy a colocar en un sector e vou explicar que o Espírito Santo é igual aquele sensor. y voy a explicar que el Espíritu Santo es como ese sensor. Que toda vez que você chega no pecado, Que todas las veces que vos llegás al pecado, aquele sensor começa a balançar. aquel sensor empieza a sacudirse. Isso é o Espírito Santo falando que você é um pecador. Y ese es el Espíritu Santo diciendo que vos sos un pecador. Ah, graças a Deus pela graça de Deus. Gracias a Dios por su gracia. A gente teve a revelação da graça. Nosotros tuvimos revelación de la O gracia. papel do Espírito Santo não é esse. El rol del Espíritu Santo no es O ese. Espírito Santo não te condena. El Espíritu Santo no te condena. O Espírito Santo te lembra que você é justo, meu El irmão. Espíritu Santo te recuerda que sos justo. O que te condena é a voz de Elias. Lo que te condena es la voz de É a Elías. voz da condenação. Es la voz de la condenación. Como que como que o diabo, né, te condena? ¿Cómo te condena hoy el diablo? O diabo usa a lei para te condenar. El diablo usa la ley para condenarte. Ele usa a lei, ele fala, você é um perdedor, ele decreta a sua derrota. Él usa la ley y te dice, vos sos un perdedor. Él decreta tu derrota. Elias era o profeta da maldição, da condenação. Y Elías, él era un profeta de maldición, de condenación. Ele decretava a derrota. Y él decretaba A derrota, la derrota, a maldição. la maldición. A voz de Elias é isso, La voz de Elías es eso, te condenando. te condena.
decretou derrota, você é um derrotado, você é um perdedor. Si dijo y decretó que sos un derrotado, entonces sos un perdedor. Mas por isso Deus deixou muito claro. Pero por eso Dios dejó bien claro. Foi Deus, não foi eu. Fue Dios, no fui yo. Não é o pastor Gabriel. No es el pastor Gabriel. Não são os pastores aqui. No son los pastores Que aquí. todo domingo vem aqui para falar a palavra de Cristo. Y todos los domingos vienen a hablar la palabra de Cristo. E muitas vezes você fala, não, isso aí não é bíblico não. Y muchas veces vos podés decir, no, eso ahí no es bíblico. A Bíblia fala que nós precisamos ser perfeitos. Y la Biblia dice que nos necesitamos ser perfectos. Essa palavra está muito fácil. Esa palabra está muy fácil. Não, foi Deus quem falou. No, fue el Señor que dijo. O próprio Deus saiu numa nuvem El propio Dios vino en una nube e disse para Pedro, Tiago e João: ouça o y filho. le dice a Pedro, Santiago y Juan, oíd al Hijo, Ouça o filho. escuchen al Hijo. Aleluia, meu tempo acabou. Mi tiempo terminó. Até que horas que é? 10h30? Sim, pô. 10h30. Aleluia. Então, vamos avançar, que eu nem estou só na introdução. Vamos a avanzar porque estoy en la introducción. Mas, qual que é a voz de Cristo então? Entonces, ¿cuál es la voz de Cristo? Existem muitas vozes. Existen muchas voces. Eu falei que a voz de Moisés e Elias. Y yo dije aquí la voz de Moisés y de Elías. A voz de Moisés é a lei. La voz de Moisés es la ley. A voz de Elias é a La condenação. voz de Elías es la condenación. Mas Deus falou, ouça o filho. Pero ahí fue donde el Señor dijo, escuchen al Hijo. Mas qual é a palavra de Cristo? Pero ¿cuál es la palabra de Cristo? Qual é a palavra que Cristo nos está falando? ¿Cuál es la palabra que Cristo nos habla hoy? Deus falou isso para mim, Deus chamou a atenção, falou, ouça o filho. Y Dios habló eso conmigo, presten atención, escuchen al Hijo. E eu falei, Senhor, tá bom, mas o que Cristo está falando no meu ouvido? Y yo dije así, bueno, está bien, pero ¿qué es lo que Cristo dice en mis oídos? E Deus me falou algo. Y Dios me habló algo. Meu pai sempre falava isso. Mi papá siempre decía eso. As últimas palavras de um homem Las últimas palabras de un hombre talvez sejam as palavras mais importantes da sua vida. tal vez sean las palabras más importantes de tu vida. Vocês sabem que o meu pai faleceu. Ustedes saben que mi padre falleció. E as últimas palavras do meu pai me chocam até hoje. Y las últimas palabras de mi papá hasta hoy me chocan. Meu pai, ele estava na UTI. Con mi papá estábamos en la Estava UTI. En el unidade hospital. intensífica, né? Intensiva de tratamento. É o ISU. É no hospital, enfim. E meu pai nós não estávamos lá com ele o médico estava com o celular. Y en aquella época no estábamos con él porque no podíamos entrar, hacíamos videollamada. E meu pai começou a falar da igreja. Y mi papá empezó a hablar sobre la iglesia. Ele começou a falar, filho, lembra de fazer isso lá que precisa ser feito até tal dia. Y él me decía así, hijo, acordate que hay que hacer eso hasta tal día, hay que hacer. Ele não estava conseguindo nem falar, porque ele estava com muita dificuldade de respirar. Y él no podía ni hablar porque estaba con mucha dificultad de respirar. Isso me marcou de uma maneira que você não tem noção. Y eso me marcó de una manera que usted no tiene noción. Até nos momentos mais difíceis da vida dele ali. Y aún en los días más difíciles de él, Ele estava pensando na igreja. él estaba pensando en la iglesia. Talvez as últimas palavras de um homem sejam as mais importantes. Por eso las últimas palabras de un hombre son los más importantes. E o que Jesus falou por último? ¿Y qué fue lo último que Cristo Quais dijo? foram as últimas palavras de Jesus, meu irmão? ¿Cuáles fueron las últimas palabras João de Jesús? 19:30 fala disso. En Juan 19:30 dice, Pode ler, por favor. João 19:30. Juan 19:30. Amém. Ali. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Jesus disse: está consumado. Jesús dice, está As consumado. últimas palavras de Jesus foi: está consumado. Las últimas palabras de Jesús fueron, está No consumado. original, Jesus disse: tetelestai.
En el original, Tetelestai, é isso mesmo. tetelestai. Tetelestai é a palavra original em grego. Es la palabra original en griego. Tetelestai, talvez você não sabe o que significa. Tetelestai, tal vez vos no sabés qué significa. Quando você lê, né, está consumado, Cuando vos lees en esa traducción, consumado es, talvez você fala, ué, mas o que é isso? Você não entende. ahí vos pensás, pero ¿qué significa Mas eso? quando Jesus gritou, todo mundo entendeu. Pero cuando Jesús gritó, todos los que estaban ahí entendieron. Porque tetelestai era uma palavra que era usada de uma maneira muito específica. Porque la palabra tetelestai era una palabra que se usaba de una manera específica. Não era falado o tempo todo. No era algo que se decía todo el tiempo. Era algo que apenas os juízes escreviam. Y era algo que solamente los jueces escribían. Na época de Jesus existia algo que chamava escrito de dívida. En la época de Jesús había algo que se llamaba un escrito de deuda. Você tinha uma dívida com alguém. Vos tenías una deuda con alguien. Você estava devendo a Y alguém. vos le debías algo a alguien. Você precisava pagar de alguma forma para Y aquela pessoa. de alguna manera necesitabas pagarle a esa persona. E quando essa pessoa pagava, Y cuando esa persona pagaba, o juiz ia lá e escrevia tetelestai. ahí se iba el juez y escribía tetelestai. Jesus, quando ele gritou tetelestai, Jesús, cuando él gritó tetelestai, ele estava apenas sendo boca de Deus él estaba haciendo una boca de Dios para falar: a sua dívida está paga. para decir que tu deuda está A pagada. sua dívida está paga. Tu deuda está pagado. Ele disse tetelestai. Él dijo tetelestai. Qual que é a sua dívida com Deus? ¿Cuál es tu deuda con Dios? Você não cumpriu os mandamentos. Vos no cumpliste uno de los Você não mandamientos. cumpriu a lei. Vos no cumpliste la ley. Você está em dívida com Ele. Vos estás en deuda con Él. Mas Jesus está dizendo para você: Pero Jesús te está diciendo, tetelestai. tetelestai. A sua dívida está Tu paga. deuda está pagado. Está completamente paga. Está completamente pagado. Ele não está te cobrando mais. Él ya no te está cobrando más. A sua dívida está paga. Tu deuda está pagada. Tetelestai era usado muito para impostos. Tetelestai se usa mucho para los impuestos. Quando o povo devia imposto. Cuando el pueblo debía impuestos. E quando ele pagava o imposto, Y cuando ellos pagaban ese impuesto, o juiz decretava tetelestai. el juez declaraba tetelestai. Eu não gosto de pagar imposto. A mí no me gusta pagar Acho impuestos. que ninguém gosta de pagar imposto. Creo que a nadie le gusta pagar impuestos. Mas às vezes você sente assim com Deus. Pero muchas veces así te sentís con Dios. Você está devendo imposto para Deus. Le debes impuesto a Dios. Sempre devendo. Siempre debiendo. A sensação de débito. La sensación de deuda. Você está o tempo todo em dívida com Deus. Todo el tiempo pensás que estás en deuda con Dios. Mas ouça o filho. Pero escuchen al hijo. Ele está dizendo tetelestai. Él está diciendo tetelestai. 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 Vira para a pessoa que está do seu lado Miren a la persona que está a tu lado. e fala Y tetelestai. decirle tetelestai. Tetelestai. O Senhor está falando para você tetelestai. El Señor está hablando hoy a nuestros corazones. Tetelestai. Eu creio que as últimas palavras de um homem antes de morrer podem ser as palavras mais importantes. Yo creo que las palabras de un hombre antes de morir son las palabras más importantes. Mas e as primeiras depois de ressuscitar? Pero imagínense las primeras después de resucitar. Eu acho que as últimas palavras de um homem são as mais importantes. Yo pienso que las últimas palabras son los más importantes. Mas eu não conheço ninguém que ressuscitou pessoalmente. Pero yo no conozco a nadie que resucitó personalmente. Eu tenho certeza que as primeiras palavras depois de uma pessoa ressuscitar Yo creo que las primeras palabras de alguien después de resucitar são ainda mais importantes. son aún más O importantes. que Jesus falou depois de ressuscitar? ¿Qué dijo Jesús después O que de resucitar? Jesus disse aos seus discípulos depois de ressuscitar? ¿Qué fue que le dijo Jesús después a sus discípulos? Eu encerro com isso, João 20, 19 e 21. Y yo quiero cerrar con eso en Juan 20, 19 al 21. Essa é as palavras mais importantes que você tem que ouvir. Esas son las palabras más importantes que São necesitas as palavras escuchar. do Filho. Son las palabras del Hijo. Pode ler, por favor. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Dice, y cuando les hubo dicho eso, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Paz seja convosco. Que la paz sea contigo. A paz de Deus está sobre você. La paz de Dios está sobre ti. As primeiras palavras de Jesus para os discípulos foi: paz seja convosco. La primera palabra de Jesús con su discípulo fue: paz a vosotros. Paz seja com você, meu irmão. Que la paz sea contigo, hermano. Jesus falou para os discípulos, Jesus mostrou as marcas das suas mãos. Jesús le mostró las marcas en sus manos. Ele mostrou o tetelestai. Y él le mostró a ellos el tetelestai. Ele mostrou para as pessoas: eu gritei Y tetelestai. él le mostró a las personas: yo grité tetelestai. Por isso, paz seja convosco. Por eso, paz a vosotros. Paz seja contigo. Que la paz esté contigo. O que Cristo está falando para você é tetelestai, e por isso paz seja Lo convosco. que Cristo está diciéndote hoy es tetelestai, y por eso paz a vosotros. Jesus está dizendo: eu sei que você errou. Jesús está diciendo hoy: yo sé que vos te Eu sei que equivocaste. você não foi bom o suficiente. Yo sé que vos no fuiste lo suficientemente Eu bueno. sei que falta muito para você ser aquilo que você acha que precisa ser. Yo sé que te falta mucho para llegar a ser lo que vos pensás que podés ser. Mas a sua dívida está completamente Pero paga. tu deuda ya está pagado. Então paz seja com você. Entonces que la paz sea contigo. Vive em paz. Vive en paz. Desfrute da paz. Disfruta de la paz. Ouça o filho. Escuchen al Hijo. É isso que o filho está falando. Es eso lo que el Hijo está diciendo hoy. A voz da lei, a voz de Moisés, La voz de la ley, la voz de Moisés está te condenando. te condena. Mas a voz de Cristo Pero la voz de Cristo é a voz da paz. es la voz de paz. Por isso descanse. Por eso descansa. Paz aqui é alegria. Paz en este contexto es É alegría. shalom. Es shalom. Shalom, meu irmão. Não sei se você sabe o que é shalom. Shalom, hermanos. No sé si saben qué significa shalom. Shalom é um estado de paz. Shalom es un estado de paz. Não é um momento. No es un momento. Não é estou passando por uma situação, então vou ficar tranquilo agora. No es que estás pasando por una circunstancia y ahora me voy a tranquilizar. Não é passar de férias, não é uma viagem de férias. No es irte de vacaciones. É uma posição de paz. Es una posición de paz. Não importa o que está passando, No importa lo que está pasando. eu tenho paz. Yo tengo paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Porque Él es el príncipe de la paz. Ele é o príncipe da paz. Él es el príncipe de paz. Irmãos, eu já passei por dias difíceis. Oh, hermanos, yo ya pasé por días Os difíciles. dias mais difíceis da minha vida foi quando meu pai faleceu. En los días más difíciles de mi vida fue cuando mi padre falleció. Mas eu louvo a Deus porque Ele me ensinava a ouvir Cristo. Pero yo le alabo al Señor porque Él me enseñaba a escuchar a Cristo. E o tempo todo Jesus falando: a sua dívida está paga, Y fique todo em el paz. tiempo Jesús diciéndome: tu deuda está pagada, quédate en paz. Tetelestai. Tetelestai. Viva no descanso. Vivan en el descanso. Shalom também é prosperidade. Shalom también es prosperidad. Shalom também é saúde. Shalom también es salud. Condenação, irmãos, te faz ficar enfermo. La condenación hace que vos te enfermes. Muitas enfermidades, o início é por causa da condenação. Muchas enfermedades, el inicio es por causa de la condenación. Shalom, meu irmão. Shalom, mi hermano. Paz de Deus. Paz de Dios. Paz seja com Que você. la paz esté contigo. Ele já gritou tetelestai. El Señor ya gritó: tetelestai. Hoje o meu desafio é você. Hoy mi desafío para ti É para você ouvir o Filho. es que vos escuches al Hijo. Eu quero te dar a oportunidade para você ouvir o Filho nessa manhã. Y yo quiero darte esa oportunidad para que puedas escuchar al Hijo. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Yo quiero que te pongas de pie en tu lugar.
Você precisa crer que os seus pecados foram completamente perdoados. Es importante que vos creas que tus pecados fueron completamente perdonados. Eu falei para minha esposa, amor, eu vou falar a mesma coisa que eu falei ontem, mas usando exemplos diferentes. Y yo le dije a mi esposa, amor, yo voy a compartir la misma cosa que hablaron ayer, pero con cosas diferentes. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Y esa es la palabra de Dios. Essa é a palavra da graça. Esa es la palabra de la gracia. Só existe um evangelho. Solo existe un O evangelio. evangelho é perdão dos pecados. El evangelio es el perdón de pecados, Justificação pela fé. justificación por la fe. A única coisa que a gente faz aqui é mudar os exemplos. La única cosa que hacemos acá es mudar los ejemplos, Mas apenas uma palavra. pero siempre es la misma palabra. Feche os seus olhos. Cierra tus ojos. en Coloca este a mão no momento. seu coração. Coloca tus manos en tu corazón. Eu queria que você agora ouvisse a Cristo. Yo quería que en este momento puedas escuchar a Cristo. Ouça aquilo que Cristo está falando em você, Que para você. escuches lo que Cristo está hablando sobre ti. O que Cristo está falando? ¿Qué está diciendo Cristo? Ele está dizendo tetelestai. Él está diciendo tetelestai. Está dizendo as suas dívidas foram pagas. Él está diciendo tus deudas han sido pagados. Jesus está mostrando as marcas das suas mãos. Jesús está mostrándote las marcas de sus manos. Ele está mostrando que ele já decretou o fim. Él está mostrándote que Él ya decretó el final. As suas dívidas já foram pagas. Tus deudas ya fueron pagadas. E ele está dizendo, então fique em paz. Y Él está diciéndote hoy, quédate en paz. Fique em paz. Quédate en paz. Existe paz disponível para você, amém? Existe paz disponible para tu vida. E eu queria fazer um apelo aqui. Y yo quería invitarte. Talvez você tenha sido uma dessas pessoas que tem ouvido muito as vozes de Moisés e Elias. Tal vez vos has sido una persona que has escuchado mucho la voz de Moisés y de Elías. Está ouvindo a lei o tempo todo. Escuchando la ley todo el tiempo. Está se sentindo incapaz. Te estás sintiendo incapaz. Que você não é bom o Que suficiente. no eres lo bueno suficiente. Que você não merece Que nada. no mereces nada. Porque você peca o tempo todo. Porque todo el tiempo pecas. Talvez você está se sentindo condenado nesta manhã. Tal vez te sentís condenado en esta mañana. Se você está se sentindo condenado, Si te estás sintiendo eu condenado, quero te convidar até aqui. yo quiero invitarte a pasar al Nós frente. vamos orar por você. Nosotros vamos a orar por Vem ti. até aqui, nós vamos orar para que a paz de Deus seja colocada no seu coração. Pasen al frente para que podamos orar, para que la paz del Señor pueda Todos, ser colocada todos aqueles sobre que ti. querem sentir a paz do Senhor, Todos aquellos que quieran sentir la paz todos del aqueles Señor. que querem viver na paz de Deus, Todos aquellos que quieran vivir en la paz de Dios. vem até aqui, feche os seus olhos. Pasen al frente, cierren sus ojos. Nós vamos orar por vocês. Nosotros vamos a orar por Eu queria que ustedes. os irmãos, os líderes estivessem aqui na frente. Yo quisiera que los líderes, los hermanos puedan pasar también al frente. Você vai orar para que ele ouça Cristo, Y vos vas a orar para que ellos escuchen a Cristo. para que a sensação de dívida passe. Para que la sensación de deuda se vaya. Senhor, em nome de Jesus, Señor, en el nombre de eu oro Jesús. nesse momento Oramos en ese a momento. cada dos meus irmãos por cada uno de mis que estão hermanos se sentindo, oh Pai, condenados, que se están sintiendo condenados, desqualificados. descalificados. Eu oro agora, ó Pai, Yo oro ahora, para que a Padre, tua paz, para que tu paz, oh Deus, para que a certeza para que haya seguridad, que as dívidas foram pagas que las deudas han sido possam tomar pagadas, conta dos corações. que puedas tomar sus Oh corazones, Pai, que a certeza que tengan seguridad do amor de Deus del amor de Dios, seja sobre cada um que que está esté aqui, sobre cada uno de los que están seja aquí, sobre esses irmãos. que sea sobre esos hermanos. Oh Deus, nós declaramos a paz, Oh Señor, declaramos la paz, declaramos a paz de Deus. declaramos la paz de Dios. Eu queria que agora você começasse a rejeitar, Yo quisiera que ahora empieces a rechazar, comece a rejeitar toda voz da condenação, que empieces a rechazar toda voz de la condenación. rejeite a voz da lei, Rechaza la voz de la ley. rejeite a voz da condenação na sua vida, Rechaza la voz de la condenación en tu vida.
Rejeite as dívidas. Rechaza las deudas. Rejeite a sensação de dívida. Rechaza la sensación de Declare deuda. que você foi perdoado. Declara que fuiste perdonado. Você foi perdoado, meu irmão. Declara que fuiste perdonado. Você foi completamente perdoado. Vos fuiste completamente perdonado. Completamente perdoado. Completamente perdonado. Completamente perdoado. Completamente perdonado. Existe paz sobre você. Existe paz sobre ti. Existe paz de Deus. Existe la paz de Dios. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você agora começasse a falar Yo quería invitarte a que ahora vos empieces a hablar. aquilo que você está ouvindo do Filho. Aquello que vos estás escuchando del O Hijo. que Cristo está falando para você? ¿Qué te está diciendo Jesús en este momento? Cristo está falando que você é abençoado. Cristo está diciendo que tú eres bendecido. Então fale, eu sou abençoado. Entonces declara, yo soy bendecido. Cristo está falando que você é próspero, Cristo está diciendo que tú eres próspero, redimido, perdoado. perdonado, Você é saudável. eres saludable. Comece a dizer: Senhor, eu sou saudável. Señor, yo tengo salud. Eu sou completo. Yo soy completo. Eu sou ungido. Yo soy ungido. Eu sou aceito por Yo Deus. soy aceptado por Eu Dios. sou aprovado. Yo soy aprobado. Eu posso viver as bênçãos de Deus. Yo puedo vivir las bendiciones Não de Dios. por causa de mim, No por mi causa, mas por causa de Cristo. pero por la causa de Cristo. Cristo está falando que você é abençoado. Cristo está diciendo que eres bendecido. Cristo está falando que você foi completamente perdoado. Cristo está diciendo que fuiste completamente Que perdonado você é filho. y que tú eres hijo. Cristo está falando, você é filho. Cristo está diciendo que tú eres hijo. Você é filho amado. Tú eres hijo amado. Você é filho Tú amado. eres hijo amado. Onde Deus tem todo o seu prazer. En donde Dios se complace. Ele é o príncipe da paz. Él es el príncipe de paz. Ele está falando, você tem a paz. Él está diciendo que tú tienes paz. Você tem a paz de Deus. Tú tienes la paz de Você Dios. tem a prosperidade. Tú tienes la Você prosperidad. tem a alegria. Tú tienes alegría. Você é alegre, meu Tú eres irmão. alegre, hermano. Você é feliz. Tú eres feliz. É isso que Cristo está falando com você Es nessa eso manhã. que Cristo está hablando sobre Você é ti. filho. Vos sos hijo. Aleluia. Glória a Deus. Você é filho. Vos sos hijo. Você é filho. Tú eres hijo. Filho amado. Filho amado. Hijo amado. Aprenda a ouvir a voz de Cristo. Aprende a escuchar la voz de Cristo. Aprenda a escutar a voz de Cristo. Aprende a escuchar la voz de Cristo. Você é abençoado. Tú eres bendecido. Você é próspero. Tú eres próspero. Você é perdoado. Tú eres perdonado. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Quantos perdoados temos aqui? ¿Cuántos perdonados tenemos aquí? Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Más que nunca quiero que nosotros podamos celebrar en este momento. Va a ser un momento de celebración, un momento en el cual vamos a declarar que el Señor es digno, que todo es por medio de su gracia, que Él tomó nuestro lugar, que Él hoy nos bendice. Todo se trata de Él, nada de nosotros. Aunque nosotros hayamos recibido tanto, aún con todo lo que recibimos, aún se trata de Él. Él es el centro. ¿Cuántos están listos? Levanta tus manos. Vamos a orar antes de cantar y después vamos a celebrar en la presencia de Dios. Señor Jesús, queremos cerrar esta conferencia hoy. Queremos simplemente adorarte y celebrarte porque tú eres digno, tú eres grande. Tú eres bueno, tú has sido bueno con nosotros y creemos, Señor, que tú eres grande. Creemos, Señor, que tu presencia está con nosotros. Creemos, Señor, que no hay nadie como tú y queremos celebrar en este momento, cerrar este momento, Señor, celebrando juntos lo que tú has hecho en esos años, lo que tú has hecho en esta conferencia y declarar que tu gracia está sobre nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gracias sublime. Vamos, declara.
perfecto es su amor. Oh, tómase mi luz, Levanta tu voz, iglesia, y declara. cargaste tú mi cruz. Tu vida dice, ahora libre y ahora. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Oh, vamos a adorar al Señor declarando. Vamos a levantar nuestras voces y declarar. Bien fuerte. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el Vamos, mundo, conmueve. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Y nos asombra. Quiero escuchar bien fuerte. Gracias. Su amor, Él tomó tu lugar. tómase mi. Tu vida dice, y ahora libre. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste. Pusiste en orden, Pusiste en orden todo el caos. Vamos, nos adoptas. ¿Cuántos son hijos? El Rey de gloria. el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia. Y resplandece. ¿Cuántos pueden El Rey. declarar? Vamos. Gracias. Gracias sublime. Tómase. Hoy cargó nuestra cruz. Declara tu vida. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno Levanta tus manos y declara. es el Cordero de Dios. Vamos a cerrar declarando eso. Digno es el Rey que la muerte. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero. Oh, te damos toda la honra. Vamos bien fuerte. Digno es el Cordero de Dios. Digno. digno. Vamos una vez más. Gracias. Gracias sublime. Tu vida dice ahí. ¿Cuántos son libres en ese lugar? Y ahora libres soy. Jesús te adoro por lo que hiciste. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo?
por todo lo que hiciste en mí en estos días. Vamos a dar un Por fuerte lo que aplauso al hiciste Señor. en mí. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo en ese lugar?